Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos adorar o Pai, entregar a Ele nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão por mais uma oportunidade de estarmos juntos em comunhão para adorá-lo. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Pai, querido, amado, estamos aqui, Jesus, mais uma vez para te agradecer, Jesus, por mais um dia, te agradecer por mais uma oportunidade de vivermos a plena comunhão, Jesus, de estarmos na tua presença para te adorar, Jesus, para te entregar, Jesus, o nosso melhor, Jesus, para tentar de alguma forma, ainda que mínima, Jesus, retribuir tudo que recebemos de ti, diante de que sabemos, Pai, que nada que fizermos será, Jesus, o tamanho da grandeza daquilo que o Senhor nos deste, Pai, mas estamos aqui, Jesus, estamos aqui para dizer que somos apaixonados por Ti, que necessitamos da Tua grandeza, Jesus, da Tua beleza, Pai. Sim, Jesus, que muitos, Pai, desejam as Tuas mãos, Pai, mas queremos os Teus pés. Queremos, Jesus, Te entregar o melhor perfume, Jesus. Queremos Te entregar, Pai, o que temos de melhor e não importa o preço, Pai. Estamos aqui dispostos, Pai, a Te entregar o nosso melhor, porque Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és majestoso, Tu és digno, Jesus, de toda a honra e de toda a glória, Pai. E a Tua presença, Jesus, o Teu amor nos constrange todos os dias, Pai. Que todos os dias de nossas vidas, Pai, possamos nos gastar por Ti, possamos estar neste lugar, Jesus, de adoração, neste lugar de encontro, Jesus, neste lugar, Pai, de intimidade, neste lugar de crescimento, neste lugar de transformação, Jesus, nesse lugar, Pai, onde somos moldados, Jesus, nesse lugar, Jesus, onde tudo que há de nós de pecado, Jesus, é retirado, Jesus, é a Tua bondade, o Teu amor, Jesus, é colocado em nós, Pai. É neste lugar que queremos permanecer, Pai, desde agora para sempre, Jesus, até o dia que Te encontrarmos, Jesus, e possamos viver a plenitude do Teu Espírito e da Tua graça, Jesus, até o dia, Pai, que iremos encontrar contigo, Jesus, e viver o grande dia do casamento, Pai, e viveremos para sempre, Jesus, na eternidade, Te adorando e Te exaltando 24 horas, todos os dias, Pai. Sim, Jesus, porque queremos viver, Jesus, as nossas vidas todos os dias em Tua presença, Pai, desde hoje, Pai, porque a eternidade já começou. Então, diante disso, Pai, queremos Te entregar aqui o melhor louvor, o melhor perfume, a melhor adoração a Ti, Pai. Uma adoração, Pai, que não é limitada apenas em oração e no louvor, mas uma adoração de entrega das nossas vidas a Ti, Pai. Recebe neste dia, nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh, poderoso Deus. Vamos adorá-lo nessa manhã. Eu quero convidar você que pode ficar de pé. Você que pode ficar de pé, fica de pé diante da presença dEle nessa manhã. Oh, e adora Ele, exalta Ele. Diga a Ele: Senhor, eu Te amo, papai, e eu vim aqui para Te adorar. Poderoso, poderoso, poderoso Deus. Oh, aleluia. Aleluia!
essa declaração de amor a Ti nessa manhã, Paizinho. Ah, Pai, a nossa alma anseia por Ti. Nós estamos aqui, Senhor, porque a nossa alma anseia por Ti, Senhor. Por isso vem sobre nós nessa manhã. Vem com mais uma porção da Tua misericórdia nessa manhã, Paizinho. Vem com mais uma porção do Teu amor. Vem com mais uma porção da Tua graça. Vem com mais uma porção de quem Tu és, ó Pai. Ah, Senhor, em nós, porque nossa alma anseia por Ti. Nós queremos mais. 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 Poderoso Deus, declare Ele nessa manhã. Poderoso Deus, Tu és poderoso. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Oh, poderoso Deus, é pra Ti, Senhor, é pra Ti, Pai. Poderoso, a Tua igreja te adora nessa manhã, Pai. Poderoso Deus, recebe a nossa adoração, Paizinho, com um aroma suave e agradável, Pai. Por Ti, vamos mais uma vez declarar: poderoso, poderoso Deus, Tu és poderoso, poderoso Deus, aleluia. Oh, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. 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 E é assim, Senhor, que nós entregamos, ó Pai, o início da nossa escola bíblica, Pai. Te entregamos em adoração, ó Deus. Ah, Paizinho, Tu és digno de ser adorado. Tu és digno de ser exaltado, Paizinho. Nós nos prostramos diante dos Teus pés, Pai, mais uma vez nessa manhã, Paizinho, como filhos que Te amam, como filhos que anseiam por Ti, pela Tua presença. Ah, Pai, como filhos que anseiam aprender mais da Tua palavra, Senhor, porque nós queremos ser, Pai, ah, Senhor, adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, dia e noite, noite e dia, Pai. Ah, Senhor, que exalta a Ti, Paizinho. Por isso vem nessa manhã mais uma vez. Fica à vontade, Pai, fica à vontade, Senhor. Fica à vontade, Senhor. Aleluia. Aplauda Ele nessa manhã. Glória a Ti, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor, né?
É muito bom, o Senhor nos renova, nos fortalece. Eu não sei vocês, mas esse capítulo, podem sentar, esse capítulo 5 tem sido para mim um renovo, né? Como é bom a gente poder ver as experiências de pessoas que, assim como nós, têm suas limitações, né? Verdade. Assim como nós viveram e tiveram suas dificuldades, mas honraram o Senhor. E ver tudo isso que a gente tem visto nesse capítulo tem sido maravilhoso, principalmente para mim. Eu tenho até uma experiência para contar, né? Sobre o sim extravagante. São coisinhas simples do nosso dia, que a gente vê o Senhor falar com a gente através daquilo que a gente aprende. Por isso a importância da escola bíblica, do Tadel, dos cultos, porque a gente aprende e nas nossas experiências do dia a dia a gente pode aplicar aquilo que a gente aprende. Essa semana foi uma semana dificílima, foi semana de prova, tinha o aniversário da minha mãe, várias coisas lá para fazer. Inclusive, fisicamente, eu estou muito cansada. E a pastora chegou e falou assim para mim: amor, você pode fazer a limpeza da igreja essa semana? E a primeira resposta que eu dei para ela foi assim: tem como você na semana que vem? Porque essa semana está muito corrida para mim. E a priori tinha sido aquilo que eu tinha respondido. E ela até falou: tá bom, então eu vou tentar fazer a troca. E aí o Senhor falou comigo assim no meu coração, né? No sentido de sobre o sim extravagante que eu dei a Ele. E muitas vezes o sim extravagante vai ser abdicar de algumas coisas, ou até mesmo o nosso cansaço, a nossa correria, para poder honrar o Senhor, né? Seja em qual for o serviço, seja o evangelismo, a limpeza, seja estar aqui na escola bíblica ou no culto, seja estar no meu lugar secreto, tudo que seja para o Senhor. E aí eu disse para ela, eu voltei atrás, eu mandei uma mensagem e disse assim: não, pastora, deixa para essa semana mesmo, porque para mim não era sobre a limpeza da igreja, né? Se não desse para eu vir essa semana, ela ia colocar outra pessoa na escala e semana que vem eu viria. Mas para mim era a minha oferta ao Senhor, de eu saber que estava corrida, cansada, mas ainda assim eu queria entregar para o Senhor aquela oferta, o prazer de estar aqui limpando o templo dele. Né? Então, às vezes, sobre esse chamado que a gente tem que refletir muitas vezes. Esse foi só um exemplo dos muitos que a gente vive no nosso dia a dia, de realmente abdicarmos das nossas vontades, porque hoje eu, sinceramente e humanamente falando, eu estou tão cansada que eu queria que não tivesse escola bíblica hoje, humanamente falando, né? Queria estar dormindo e acordar 3 horas da tarde. Mas a gente vem para cá, né? E às vezes a gente até chega cansada e limitada, mas quando a gente entra na presença do Senhor, Ele nos abastece, Ele nos enche, Ele nos renova. Então esse é o grande propósito de estarmos aqui adorando ao Pai, entregando a Ele. Não é sobre nós, mas é sobre Ele, a grandeza e o que Ele merece, né? Vamos lá, que eu já falei, foi muito hoje, viu? Para quem está cansada. Vamos lá começar, né? Vamos para o capítulo 5, a parte 2, né? Que semana passada nós falamos e estudamos a parte 1. Então vamos continuar no mesmo tema, que é conforme o comando de Davi, adoração e oração contínua no Velho Testamento, né? Temos o nosso acordão, compre o livro, esteja na Escola Bíblica de Discípulo, registre comentários e dúvidas, deixe seu like, inscreva-se na nossa comunidade. Como eu sempre falo, isso são coisas muito importantes, até porque a gente está vivendo uma geração moderna e quando a gente fala assim, eu não gosto de internet, não tenho, então assim, a gente se limita, né? Porque muitos não vão poder estar aqui, ou muitos até vão estar, mas um primeiro passo para conhecer é através das redes sociais. Então, que possamos estar empenhados, tirar todos os dias, ou alguns dias na semana, momentos para fazer as divulgações do culto de domingo, mesmo que seja na quarta, na terça, das escolas bíblicas, manda para alguém, né? E aquela mensagem vai edificar o irmão, vai edificar o outro, e quem sabe até impactar e transformar a vida. Talvez aquela pessoa que receba não venha congregar com a gente, ou fazer parte da comunidade Conecte-se, mas será inteirado no corpo de Cristo em uma outra igreja, será apaixonado por Jesus, terá sua vida incendiada. Esse é o grande propósito, né? Hoje vamos começar com Ezequias.
capítulo 5, deixa eu ver a página aqui. Isso, página 60. Durante o reinado de Ezequias, existiu um grande avivamento ali entre o povo de Deus, né? Ele era obediente, ele honrava ao Senhor, né? E isso diz lá em 2 Crônicas 29, 1 e 2, que é o slide 4. Vamos lá, vamos. 2 Crônica 29, 1 e 2. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, Abia, que tem acento, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Então Ezequias era um exemplo para nós de alguém que amava Jesus. Ele honrava o Senhor, né? Então por aí já começa o nosso aprendizado, né? E às vezes a gente dá sempre desculpas para o pai. Eu sou muito novo, eu sou muito velho, eu tenho esse problema. E aqui diz que ele tinha 25 anos, né? Ele poderia estar curtindo a vida, ele poderia estar, os jovens, adolescentes, né? Poderiam estar fazendo tantas coisas, mas ele estava honrando o Senhor, né? E a gente vai ver a história dele e o propósito, porque o Senhor, ele sempre responde a nossa entrega sincera a ele. Ezequias, ele entendeu a adoração, e a ordem de oração e adoração, né? A adoração de Davi tinha vindo de Deus, ele entendeu isso e ele mesmo professa isso, que não era algo humano, mas vinha do Senhor. Você vê que quando a gente está conectado com Deus, a gente consegue entender tudo que vem do Senhor, né? A gente consegue discernir as coisas que vêm do Senhor. Então Ezequias, ele entendeu isso, que aquele comando que Davi recebeu não veio dele, mas veio do próprio Deus. Lá em 2 Crônicas 29, 25 vai falar sobre isso, né? Que eu até coloquei aqui no slide. Alguém pode ler? O rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor, por meio de seus profetas. Esse versículo que praticamente toda a escola bíblica que a gente está estudando sobre esse livro, a gente sempre traz, porque é algo muito importante. O nosso objetivo aqui não é falar de homens, e claro, a gente dá esse exemplo, mas é para falar do Senhor. Então, por isso a gente traz sempre isso. Essa ordem, ela veio de Deus, né? E por que a gente tem esse sonho de colocar aqui uma casa de oração? Por que se despertar para a igreja do Senhor sobre colocar uma casa de oração nos seus templos? Justamente porque foi uma ordem de Deus, né? E Deus, ele não ia dar uma ordem para ser esquecida, né? Então a gente sabe que esse é o propósito de Deus para nós, como filhos do Pai. Então esse é o objetivo, assim como Ezequias, assim como tantos outros. Eu falei Ezequiel, não foi? Algumas vezes. Assim como, porque às vezes o nome é parecido. Assim como Ezequias e tantos outros, a gente precisa ter esse propósito, de ser obediente ao Pai, né? Eu vou ler aqui na página 61. Pode passar o slide. Eu coloquei aí duas imagens. E essas imagens representam a Páscoa, né? O pessoal ali, que vai ser bastante do que eu vou ler agora. Na página 61. Vamos lá. Ezequiel reinou por 30 anos, e em todos os seus anos, a nação experimentou um grande despertamento. Ele convocou toda a nação para uma assembleia solene, inclusive as cidades de Israel.
o povo veio de todos os lugares e celebrou a Páscoa por 7 dias, mas decidiu ficar mais 7. Por 14 dias consecutivos, a nação parou em consagração ao Senhor. A Bíblia afirma que não havia acontecido algo como isso em Jerusalém desde os dias de Davi e Salomão. Depois disso, o povo voltou para as suas cidades, e um grande avivamento aconteceu. Eles jogaram fora os deuses estranhos e comprometeram a se santificar para o Senhor em suas casas. Eu até botei aqui uma observaçãozinha no meu livro, e eu botei assim: devemos deixar marcas. Aquele povo foi impactado. E eu perguntei a mim mesmo: meu Deus, que marcas eu tenho deixado? As pessoas que têm um contato comigo, será que elas saem assim como esse povo, decididos a se santificar ao Senhor, impactados, né? Foram convidados a ficar 7 dias e ficaram 14, né? Foram dias incríveis, estavam ali naquele momento entregando ao Senhor o seu melhor. E será que o Senhor tem sido impactado através de nossas vidas? Será que o Senhor, as pessoas têm sido impactadas através de nossas vidas, individualmente e coletivamente? Será que quando as pessoas se deparam com a comunidade Conecte com o Senhor, que não é sobre um pastor, não é sobre um irmão, mas sobre um povo, uma igreja, será que as pessoas, quando têm se encontrado com a igreja de Cristo, têm sido impactadas, têm se decidido a transformar as suas vidas pelo Senhor? E essa é uma pergunta que eu convido vocês a saírem daqui, né, fazendo essa reflexão. Porque nessas questões a gente entende o quanto a gente faz pouco, o quanto a gente tem se comprometido pouco com o reino de Deus. A gente acha que muitas vezes a gente não tem responsabilidade com algumas coisas, e nós temos sim a responsabilidade de impactar o mundo, de impactar as pessoas, de constranger as pessoas com esse amor que recebemos de Deus, né? Então isso aqui foi algo que me marcou muito, inclusive eu até sublinhei aqui e eu marquei: devemos deixar marcas. Então que a partir de hoje possamos estar decididos a deixar marcas. Não, eu não vou entrar aqui para sair de qualquer forma. Eu vou entrar aqui para deixar marcas. Lembra daquele rei que morreu e a Bíblia relata que ele morreu e não deixou saudades? Não, eu não quero ser como ele. Eu quero ser que quando eu morrer, né, as pessoas olhem para mim e digam: poxa, Mônica era uma menina que era apaixonada por Jesus e que dedicava a sua vida. Não porque eu quero glória, mas eu quero que através da minha vida essas pessoas conheçam esse amor. Eu conheci o amor de Deus através da vida de pessoas que eram apaixonadas por Jesus e que deixaram marcas em mim. E cada um de vocês tiveram marcas deixadas em vocês, para que vocês estivessem aqui hoje. Então que possamos ter esse objetivo de marcar essa geração, assim como o Senhor nos entregou no dia da oração. Nós seremos um povo que marcará a geração. Essa é a revelação que queremos, é isso que queremos receber do Senhor. Não é que vamos ser milionários, não é que vamos ser isso e aquilo como as pessoas procuram, mas essa é a revelação que deve alegrar o nosso coração. Seremos um povo que marcaremos a geração. Aleluia. E vamos ler agora 2 Crônicas 31. Quem é o próximo irmão que pode ler? E acabando tudo, todos os israelitas que ali se achavam saíram à cidade de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim, Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Aleluia. É sobre o que falamos, né? Eles saíram dali decididos a se transformar, a deixar toda idolatria, a deixar todo o pecado, né? Primeiro, devemos sair daqui decididos a deixar aquilo que não agrada o Senhor, né? Muitas vezes são coisas pequenas, mas que nos prende, né? São detalhes pequenos, mas que nos prende. E às vezes a gente acha que a idolatria, como o pastor Neto sempre diz, é algo
uma estátua ou um santo, mas na verdade muitas vezes nós temos idolatrias nossas. Nós nos adoramos, nós priorizamos as nossas necessidades, que não deixa de ser uma adoração, né? E muitas vezes esquecemos do Pai. Então, nessa manhã, vamos sair daqui decididos a deixar aquilo que não agrada ao Senhor, decididos a transformar as nossas vidas, e através dessa decisão, as pessoas que estiverem conosco serão impactadas e transformadas. Aleluia. Deixa eu passar aqui a página do meu note. Ezequias, assim como Davi, estabeleceu a ordem de oração e adoração contínua. Organizou os turnos, ordenou que cada levita e todas as pessoas que se dedicavam a adorar o Pai fossem sustentadas. Isso é algo muito confrontador para a igreja do Senhor. Parece simples, mas não é. O que acontece? Quando decidimos estar no Senhor, precisamos abrir mão, muitas vezes, das nossas coisas em prol que o reino dele avance. Aqui fala sobre as pessoas que mantinham o povo da casa de oração. E um dia a gente vai ter a nossa casa de oração e a gente vai ter que manter os obreiros que estarão aqui intercedendo. Mas hoje ainda não temos essa casa de oração. Mas será que temos nos preocupado com o outro? Será que temos financeiramente, sim? Claro que a gente não prega aqui muito sobre isso, sobre dinheiro, a gente fala sobre tantas outras coisas, mas a gente também, as finanças também é uma prova de amor, né? Será que temos dedicado as nossas finanças para que o reino de Deus avance? Ou será que a gente temos dedicado um amor incompleto? Não, eu vou amar, eu vou servir, mas quando chega até um limite, não, aqui já não dá. É a minha necessidade. É sobre o que eu falei aqui logo no começo. Eu não tinha condição nenhuma de vir limpar a igreja. E eu vim porque, para mim, o Espírito Santo tocou meu coração e disse assim, é uma prova de amor. Não é sobre eu receber uma quantidade de dinheiro e eu tirar ali um dízimo e oferta que não vai, de certa forma, interferir nas minhas coisas. Isso não é o desafio. O desafio é quando a gente tem pouco e a gente divide pouco. Isso é a prova de amor, né? Então a gente também precisa estar mais comprometido com isso, com o reino do Senhor, porque a gente precisa. Eu fiquei tão feliz quando eu vi o vídeo da igreja de Moçambique, as pessoas ali juntas também fazendo o dia de oração com a gente, né? A gente precisa se comprometer mais com esse propósito que o Senhor nos deu, para ajudar outras pessoas, porque talvez hoje você tenha que almoçar em casa, mas muitas pessoas, até mesmo nossos irmãos de lá, às vezes passam situações mais difíceis. Então que possamos estar comprometidos com isso, comprometido com o reino, comprometido com o outro. E foi assim que aconteceu com Ezequiel. Ele era comprometido e ele ordenou que aquelas pessoas que estavam ali nas casas de oração fossem supridas pela igreja. Esse é o objetivo. Ezequias. Eu troco o nome do irmão toda hora, gente. E ontem eu fiquei, lá em casa. Ezequias. Eu só queria falar Ezequiel. Mas me perdoe que eu troco o nome das minhas filhas. Eu chamo Júlia de Manu, Manu de Júlia. Então, Ezequias e Ezequiel é fichinha. É a idade, ó. Júlia não liga muito não, mas Manu, eu não sou Júlia, meu nome é Manuela. Vamos ler lá 2 Crônicas 31, 2 e 4. Eu não coloquei no slide o versículo, mas quem pode ler? Antes da senhora ler, deixa eu ler aqui uma... Ah, não, é isso mesmo. Se a senhora quiser ler no livro, também tem. Já abriu aí? Esqueci o livro hoje, acredita? Então vamos lá. Ezequiel 2. 2 Crônicas 31, 2 e 4. 2 Crônicas 31, 2 e 4. Isso. E estabeleceu Ezequias que as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, e cada um segundo o seu ministério, aos
sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, e para ministros, e para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. E também estabeleceu para da fazenda do rei, para o holocausto e para o holocausto da manhã e da tarde, e para o holocausto dos sábados e das festas da lua nova e dos solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. Aleluia. Quando eu li esse versículo, eu fiquei refletindo. O reino de Deus, ele não é sobre alguém, né? Se fosse algo que só tivesse partido de Ezequias, como ia acontecer tudo isso? Né? Se só ele tivesse a ideia, como é que ele ia conseguir administrar tudo isso? Então você vê que são muitas pessoas envolvidas e muitas pessoas dedicadas e decididas a viver esse chamado de Deus. Dia e noite sem cessar. Aí eu pensei logo assim, o pastor ficou maluco? Como é que as pessoas vão se sustentar se ficar orando dia e noite na igreja todo mundo? Como é que vai viver do quê? E as famílias vão se sustentar do quê? Não vai trabalhar mais não? Aí quando eu comecei a ler o livro, aí eu vi essa parte, né? Que pessoas eram separadas, né? Para ajudar, para manter aquelas pessoas que viviam em oração dia e noite. Exatamente, você vê que é um conjunto, né? Porque se não tiver pessoas suficientes para ajudar, ia ser isso mesmo. A pessoa ia ter que chegar aqui e ficar aqui 24 horas. Como é que ia comer? Como é que ia viver? Mas se o corpo estiver junto... e as pessoas quando recebem isso, pensam dessa forma mesmo, que loucura. Como é que a gente vai ficar dia e noite sem parar? Mas quando é um conjunto, uma unidade da Igreja de Cristo, primeiro que tem as turmas, né? Tem como é que fala? Então, quando um chega, o outro sai. Tem as escalas, né? E essas pessoas que se dedicam de forma mais entregue, vão ficar mais tempo, elas precisam ser sustentadas pela igreja, né? E já existe isso muito. Existem pastores que são sustentados pela igreja, que não é aqui no nosso caso, né? Mas existem igrejas que são assim, e o pastor, ele fica o quê? 24 horas ali para poder cuidar da igreja. Ele fica orando, ele fica intercedendo, ele faz as visitas. Então, assim, ou a igreja precisa manter alguém, as pessoas que vão ficar ali, ou também a igreja precisa se disponibilizar, porque se tiver muita gente para trabalhar, existe uma escala maior. A pessoa não vai precisar ficar o dia inteiro, de 4 em 4 horas, como a gente fez aqui, de 1 em 1 hora teve não parou a adoração, todo mundo participou em unidade. Então esse é o propósito, né? Porque não é sobre mas é sobre todos nós. Aleluia. Ezequias fazia isso de todo o coração, amor e dedicação ao Pai. E o Senhor contempla um coração sincero e dedicado diante das adversidades que Ezequiel enfrentou, como com o rei Senaqueribe. Eu até coloquei aqui no slide 8. Pode passar, pastor. A gente vai entender sobre isso, mas eles eram a maior força militar daquela época. Ele enfrentou isso, né, com o rei Senaqueribe, que o exército dele, que era a maior força militar daquela época. Agora imagine você diante da maior força militar daquela época. O que você pode fazer humanamente falando, né? E aí o que acontece? Quando ele atacou o avivamento e tudo que estava acontecendo ali, né? Ele diz, o rei Senaqueribe diz, ele declara que o que Ezequias tinha feito era em vão. Agora a gente vive muito isso hoje,
trazendo para o nosso tempo, né? A gente vive ataques. Quantas pessoas muitas vezes vão se levantar para nos criticar, para dizer que tudo que a gente está falando é errado, é em vão. Agora imagine que quando o rei Senaqueribe atacou ele, Ezequias, imagine se ele tivesse paralisado. Poxa, é verdade, será que tudo é em vão? Imagine se ele tivesse duvidado ou desistisse diante de quem estava atacando ele, que parecia até algo maior. Parecia não, era maior. Mas ele confiou naquilo que ele acreditava, ele confiou em quem estava com ele, né? O rei Senaqueribe declarou que nenhum Deus poderia pará-lo. Agora, olha que audácia, né? Ele disse que nenhum Deus poderia pará-lo. Mas Ezequias permaneceu acreditando no Deus que ele servia. Nenhum Deus com D minúsculo pode pará-lo, mas Ezequias sabia, o meu Deus pode pará-lo. Então é essa certeza que precisamos ter, é essa certeza que precisamos estar firme. Quando o mundo vir nos atacar, a adversidade vir nos atacar, as situações vir nos atacar, precisamos estar firmados naquele que está conosco, naquele que nos disse que é e que vai acontecer. Se recebemos a profecia de que vamos impactar essa geração, ainda que as circunstâncias digam que não, nós sabemos que vamos. Se recebemos a certeza de que vamos ter 100 pequenos grupos, então ainda que as circunstâncias digam que não, a gente sabe que isso vai acontecer, porque não vem de algo humano, mas vem do próprio Deus. E a gente sabe que desafios, como você estava falando, os desafios sempre vão surgir, e não é só conosco, porque muitas vezes a gente sempre traz um cenário de vitimismo para nossas vidas, né? Eu estou sofrendo muito, eu estou passando por essa situação, eu estou passando por isso, e são muitas lutas, até mesmo você falando no início da escola bíblica, né, sobre muitas coisas a fazer, a gente sabe que sempre vai existir, e não é só conosco, desde o início sempre foi assim, né? Sempre houveram os desafios, sempre houveram as circunstâncias, sempre houveram as batalhas, as lutas, não é? Então não é sobre um cenário de vitimismo, não é sobre a gente, né? Não é sobre a minha pessoa, sobre o que eu estou passando ou o que eu tenho a fazer, mas é sobre o que o Senhor é na minha vida e sobre o propósito que eu tenho a convicção de cumprir dentro da missão que o Senhor me entregou, né? Então eu tenho que cumprir, aliás, uma missão dentro de um propósito que o Senhor entregou a mim e a cada um de nós. Então a gente precisa ter essa convicção de nos posicionar, né? Às vezes vão aparecer mesmo os Senaqueribes da vida sobre nós no meio do caminho, mas a gente realmente precisa se levantar, porque se a gente se prostrar, a verdade a pergunta que deve ser feita é: em qual ou sobre quais pés nós estamos nos prostrando? Sobre os pés dos desafios, das circunstâncias chamados Senaqueribes da vida, ou sobre o nosso Deus, que é um Pai grandão e que sempre vai estar conosco, né? A gente precisa entender isso. Achei interessante essa questão mesmo, como você falou do início. No início, a questão de tanto a oferta quanto a questão de tempo, né? A gente sempre traz a questão assim, eu preciso priorizar o Senhor nas minhas ofertas. É verdade, precisamos priorizar Cristo nas nossas ofertas, mas não é sobre somente nossas ofertas em termos financeiros, né? É sobre tudo na nossa vida, sobre o tempo. A verdade é que muitas vezes nós vamos nos sentir tentados no sentido de financeiro, poxa vida, mas eu tenho tão pouco, e como é que eu vou ofertar? Mas também vamos ser tentados com relação ao tempo, mas eu já tenho tanta coisa para fazer, como é que eu vou fazer isso? E a verdade é que quando nós temos uma convicção de que somos adoradores de Cristo, dia e noite, sem cessar, a nossa vida não é algo parcial, não é uma entrega parcial, mas é uma entrega total, né? Então, é tudo sobre Ele. Vai faltar dinheiro? Vai faltar tempo? Também vai. Mas como vai ser a nossa posição diante dessas situações? Eu vou sempre servir e adorar e entregar o meu melhor, porque eu tenho convicção do meu propósito e da missão que eu tenho que cumprir, né? E aí vamos embora para frente. Sobre a prioridade, né? A verdade é essa, sobre a prioridade, porque quando a gente traz humanamente falando, a gente pode estar com dor de cabeça, cansado, mas a gente não falta o trabalho.
Porque se a gente faltar ao trabalho, a gente passa fome e não paga as contas, né? E a não ser que seja um caso extremo de ir para o hospital mesmo, de estar muito mal, a gente não falta. Ah, hoje eu acordei com dor de cabeça, hoje eu vou para um aniversário, não vou trabalhar porque eu vou... Mas quando a gente está... Claro que são situações e situações. Para depois do dia que eu faltar no culto, a igreja não dizer, a irmã estava pregando lá e agora faltou o culto. Não é sobre isso. Claro que a gente vai ter dias que vai faltar, vão ter situações, é tudo conversado, né? Claro. Mas eu digo assim, porque às vezes a gente mesmo se pega nessas situações, como eu falei. Quando a pastora me perguntou sobre ir para a igreja nessa semana, a minha primeira resposta foi um não. Porque eu estava ali na correria das minhas coisas. Quando o Espírito Santo me incomodou, e eu cheguei e voltei atrás e mandei uma mensagem para ela, eu fiquei pensando assim, a pastora deve estar pensando que eu sou maluca. Porque eu disse para ela, não, essa semana não dá, que eu estou muito corrida, marco para a semana que vem. E eu já tinha acertado tudo com ela. Ela, tá bom, então você fica para a semana que vem. Daqui a pouco eu, bem aleatória, do nada, disse, não, eu vou essa semana, sexta-feira eu limpo. Aí, e eu consegui fazer tudo. Eu consegui fazer a prova, organizar as coisas do aniversário da minha mãe, limpar a igreja. Estou cansada? Estou. Mas eu disse que segunda-feira, rapaz, ninguém me liga, que eu vou acordar meio-dia. E quem me acordar antes disso... Mas a gente tem o dia do descanso. Tudo é a dedicação, né, ao Senhor. Então, eu sei que eu não seria crucificada se eu não viesse limpar a igreja essa semana. E essa é a importância. A gente precisa ter a nossa responsabilidade porque a gente quer honrar o Senhor, não por um peso. Se eu não viesse, eu sei que o Senhor não me acharia a pior filha do mundo e iria me condenar. Eu sei que a igreja também, os pastores entenderiam as minhas limitações, mas eu quis estar, porque para mim sacrificar ali o meu cansaço e vir era a minha oferta ao Senhor naquele momento. E eu disse, Jesus, diante do sim gourmet que eu dei ao Senhor, eu não vou voltar atrás, eu vou limpar a igreja. Então, por isso eu quis trazer esse testemunho logo no começo, porque para mim foi algo significativo. Hoje eu estou me sentindo bem, porque para mim essa limpeza que eu fiz foi uma grande oferta. Então é sobre isso que eu estou falando. Não é porque um irmão faltou à igreja que está em pecado, que está em falha. Não é sobre isso, mas que a gente se empenhe, se dedique mais a estar presente, a servir, a estar em conjunto, né? Contudo, Ezequias ele não age por ele mesmo, né? Voltando aqui para o slide. Mas segundo um homem cheio da presença do Pai. Ele chama o profeta de Deus e juntos eles vão orar, né? Então Ezequias, ele diante daquela situação com Senaqueribe, ele não age pelas convicções dele. Ele não age, eu vou desistir porque eu já sei que eu não vou conseguir. Ou ele não tenta ir com as forças dele lutar contra Senaqueribe. Mas o que ele faz primeiro? Ele chama um homem de Deus e ele vai buscar ao Senhor. Ele vai saber de Deus qual é a vontade dele, o que ele tem que fazer. E esse tem que ser o nosso padrão de filho. Devemos em tudo consultar a Deus, devemos em tudo apresentar ao Senhor para saber o que faremos diante das situações e não agir por nós mesmos. Assim como Senaqueribe se levantou no passado, o espírito do anticristo se levantou, né, diante de nós. Tem se levantado, são tantas coisas, né, que se levantam diante de nós. E assim como Ezequias, tendo uma vida de oração e adoração contínua ao Pai, né, nós também temos que ter. Precisamos ter essa vida de oração e adoração contínua para vencer o anticristo, para vencer o pecado, para vencer as adversidades. Precisamos nos posicionar, né, nessa vida de oração, nessa vida 24/7, nessa vida de entrega. Quando a gente traz o 24/7, o livro especificamente fala sobre as casas de oração, mas a gente também precisa ter uma vida individual 24/7. Uma vida de entrega e adoração no trabalho, na escola, em casa, com os amigos. Precisamos ter essa vida de adoração e entrega, né? Isso será fundamental em nossas vidas nesse último tempo. A gente tem visto tantas adversidades, tantas atrocidades, coisas que tem hora que eu paro assim, eu digo, meu Deus, não é possível que um ser humano consiga fazer isso. Né? Então, diante de tudo isso que a gente tem vivido, como que a gente vai vencer?
Quando a gente sai, a gente vê todo mundo de máscara, ninguém olha para ninguém, as pessoas têm nervoso até de encostar em você, porque as pessoas estão com medo. Então, diante desse cenário que a gente está vivendo, como que a gente vai se posicionar, né? Então, só em Jesus a gente consegue uma posição certa. Só em Jesus a gente consegue saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Lá em 2 Crônicas 32, 23, 20. Quem pode ler? Eu pulei os slides e tudo e fui falando aqui, mas vocês vão entendendo, né? Agora que eu voltei aqui para o slide, esqueci do slide. Quem pode ler? 2 Crônicas 32, 20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Então, pode deixar aí que aí Gabriel já leu outro. O outro é 2 Crônicas 32, 21. Mas deixa eu falar rapidinho antes. Então, eles se posicionaram, né? Ezequias e Isaías, eles foram orar. E diante dessa oração e diante do que eles fizeram, o Senhor responde a eles. Passa aí para o nosso slide, por favor. E aí agora o irmão Gabriel lê. E aqui no slide eu disse assim, ó. E a resposta dos céus é o quê? É o livramento. E a gente vai ver isso lá em 2 Crônicas 32, 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos, os homens valentes, e os líderes e os capitães no arraial do rei da Assíria. E envergonhando voltou à sua terra, e entrando na casa de seus deuses, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Então, o exército de Senaqueribe foi derrotado diante da oração, diante da busca. Não foi por mãos humanas, não foi por atitudes do próprio Ezequias, não, eles foram buscar o Senhor. Então é isso que devemos fazer. E assim venceremos, né, os Senaqueribes das nossas vidas. Eu sempre falo, quando as pessoas vêm perguntar para mim, eu sempre falo muito sobre a inconstância, porque para mim a inconstância foi a coisa mais difícil que eu tive que lidar. Né? Eu, desde que eu me conheço por gente, desde a adolescência, eu era alguém constante. Eu começava um curso, eu não terminava. Os meus relacionamentos eram inconstantes. Era sempre assim, eu nunca conseguia concluir. E eu, durante muito tempo, tive muitas passagens no Evangelho. Eu servia ao Senhor, desistia. Ia de novo, desistia. Ia de novo e desistia. E eu só consegui vencer a inconstância quando eu entendi quem era Deus, entendi quem eu era em Deus e passei a buscar o Senhor e eu venci. E hoje, eu não vou dizer que a inconstância não tenta bater na porta, mas quando a inconstância bate na porta, eu digo para ela, olha, eu sou filha de um Deus constante, então eu sou constante e a inconstância não vai mais me vencer. Então é sobre isso, porque as pessoas, elas quando se relacionam com Deus e conhecem a Deus, elas sabem como agir na adversidade. Por isso que eles foram orar, eles foram buscar ao Senhor e eles receberam essa resposta, que foi esse livramento. Então aqui, mais uma aprendizagem, mais uma coisa que é para a gente levar hoje nessa manhã. Que diante das situações, a gente não possa se paralisar, nem agir por nós mesmos, mas a gente possa buscar aquele que vai nos ajudar a resolver os nossos problemas da maneira certa. Vamos agora falar sobre Josias. Josias. O rei Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. O Senhor havia falado profeticamente 200 anos, mais ou menos, antes do seu nascimento. Quando ele tinha 16 anos, ele começou a maior reforma religiosa da história de Judá. O que eu acho incrível aqui, que eles começam muito novos, né? Mas trouxeram um impacto, estão na história, estão sendo lembrados hoje, quanto tempo depois. Então não é sobre uma idade, não é sobre uma circunstância, mas são pessoas que se dedicam ao Senhor e deixam ser usados. Então você pode estar sem perna, sem braço, você pode estar ser novo, ser velho, você pode ter toda a debilidade do mundo. Se você se disponibilizar, o Senhor vai te usar, independente das circunstâncias. Lá em 2 Coríntios 34, do 3 ao 5. Passa mais um aí, pastor, por favor.
34, do 3 ao 5. Quem pode ler? Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares dos Balaíns, e despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou e reduziu a pó, e os espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. Aleluia. Gente, é 2 Crônicas, tá? Não é Coríntios, não. Quando eu sair daqui, eu vou direto dormir. Porque eu sei que eu troco o nome, mas hoje eu estou demais. Me desculpe aí. É porque eu botei Crônicas no slide e aqui na minha colinha eu botei Coríntios. Essa reforma, ela inclui a restauração da ordem sacerdotal e levítica, como era nos tempos de Davi. Eu vou fazer uma leitura aqui no livro, na página 64, que eu achei muito interessante. Que diz assim: Isso, 64. Na verdade, é uma passagem. Eu até ia colocar no slide, mas eu não coloquei. Aí diz assim, ó: E preparai-vos segundo as vossas casas paternas e segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e a Salomão, seu filho. Nessa primeira parte já vem o quanto realmente Davi, diante de uma ordem de Deus, ele marca a história. Durante tudo isso, a gente vê homens de Deus seguindo aquilo que Davi ordenou. Por quê? Porque veio de Deus. Então, tudo que a gente está fazendo não vai ser em vão. Outras pessoas, elas vão seguir isso, vão entender isso, porque não veio de nós, mas vem do Senhor. E aquilo que vem do Senhor, Ele marca, né? Como eu falei antes, Ele deixa marcas. Os cantores e filhos de Asaf estavam no seu posto, segundo o mandamento de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Gedutom, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitavam de desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Então, todo esse conjunto, né? Tudo isso fazia com que as coisas acontecessem e se movessem. E essa adoração e intercessão diária ao Senhor, ela vem passando de um para o outro. Reis que decidiram se dedicar a Deus. Semana passada a gente viu alguns reis que foram revoltados, teimosos, desobedientes, e a gente viu tudo o que aconteceu. E quando a gente vê esses reis que decidem obedecer, as coisas se encaixam, as coisas fluem, porque o Senhor, Ele está no controle. Aleluia. Josias reinou por 31 anos. Obrigada. E durante todo o seu reinado, ele foi fiel ao pai. Ele causou tanto impacto à sua geração, que a morte dele foi uma das mais sentidas dos reis. Quando eu vi isso, eu achei interessante, porque semana passada a gente falou de um rei exatamente que morreu sem deixar saudade. E hoje a gente fala de um que causou um impacto, um rei que marcou, que foi sentido. E aqui diz, né, que a morte dele foi uma das mais sentidas dos reis na Bíblia, que está lá em 2 Crônicas 35, 25. Quem pode ler? Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, também falado de Josias, até ao dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel, e eis que então, escritas nas lamentações. Então,
que assim como Josias, claro que ninguém aqui quer morrer, viu, gente? Não estou falando disso, não. A gente não quer morrer agora, não. Eu faço planos que Jesus volte antes de eu morrer. Eu falo, ô, Jesus, volta. Quem sabe vai ser hoje, né, aqui no culto. Mas, que a gente possa deixar saudade por onde a gente passar. Que a gente possa deixar marcas. Esse é o grande ensinamento que a gente tem aprendido. Que a gente possa estar alinhado com o plano de Deus, para que Ele possa fazer através de nossas vidas, que realmente possamos estar cansados dessa inércia de ser ovelhas, de sentar, ouvir e voltar para casa. Que possamos agora querer algo mais, que possamos querer ser útil no reino de Deus, ser um filho. Eu vejo minha mãe e minha avó, sabe? Minha avó já está velhinha e minha mãe, ela cuida, né? Ela vai ali comprar uma coisa, ela vai ali e leva para minha avó, ela vai e leva a minha avó para passear. E eu fico olhando assim, né? Eu digo, meu Deus, como os papéis se invertem, né? Quando você é criança, você dá trabalho aos pais, mas quando você cresce, você quer poupar e cuidar. Então, que a gente possa fazer isso, que a gente possa estar maduro o suficiente, que a gente não quer mais dar trabalho, mas que a gente quer cuidar das coisas de Deus, cuidar das coisas do Pai, como filhos maduros. Aleluia. Zorobabel e Josué. A construção do segundo templo. Este é um período importante, né, da história do povo de Deus. Depois de muito tempo de cativeiro, o povo volta para Jerusalém e reconstrói a cidade. Após voltarem da Babilônia, encontraram as cidades em ruína, um verdadeiro desmantelo. E então eles começam o processo de reconstrução do templo e restauração de Jerusalém. Então isso aqui é um propósito árduo, né? Você chegar e ver tudo derrubado e você ter que reconstruir. Quando a gente traz para os nossos dias, será que a gente não está vivendo isso? Será que diante dessa ordem de oração e adoração contínua, de 24/7, a gente não tem vivido isso? Não foi esquecido? Graças a Deus já existem igrejas que fazem, já estão se levantando homens e mulheres de Deus há um tempo, mas é algo que ainda não é falado. Quantos de nós nunca tinham ouvido falar dessa ordem de adoração antes desse livro ser lançado? E quantos ainda não conhecem, nunca ouviram falar? Vamos fazer esse teste? Vamos, as pessoas que a gente tiver contato, quando a gente estiver conversando, vamos falar um pouquinho sobre essa oração e adoração 24/7. Vamos ver a reação das pessoas. Muitas pessoas não conhecem, e não é nem pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que conhecem o Senhor, que o servem, mas que nunca ouviram falar sobre isso. Então, assim como os Zorobabel e Josué tiveram o trabalho para reconstruir, nós também estamos fazendo isso. Estamos reconstruindo essa ordem de Deus, né? E estamos levantando um povo disposto a trabalhar arduamente para que isso aconteça e que essa adoração, como é no céu, aconteça aqui na terra. Aleluia. Vamos ler lá. Eu até coloquei aqui, ó. Volte aí na imagem. Coloquei aqui uma reconstrução. Eu botei lá no Google, reconstrução de um templo. E aí eu peguei essa imagem, né? E a reconstrução é exatamente isso. É pedrinha por pedrinha, é bloquinho por bloquinho, onde as pessoas unidas para esse propósito vão ali fazendo cada etapa até que a casa esteja pronta, né? Então vamos ler lá em... Um irmão lê Esdras 5:2 e outro Ageu 1:14. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Assim, o governo encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote de Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, do seu Deus.
Aleluia. Então, eles trabalharam arduamente para reconstruir, né? E, além disso, eles também restabelecem a ordem de Davi e a ordem de oração e adoração, né? Eu vou ler aqui na página 66 do livro. Página 66. Ou se alguém quer ler, é Esdras 3, 10 e 11. Irmã Claudinha, está aí no livro. O próximo tu lê. Não acho que tu vai ficar aí quietinha, não. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá. Não, está no livro. Página 66. Quando, pois, os edificarem, Esdras 3:10, na página 66. O Senhor aqui? No templo do Senhor, então, quando, pois, edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos e com trombetas e levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel, e cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, cantando quando louvaram o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Aleluia. E, gente, é tão bom a gente ver, né? Ver quando essa adoração contínua acontece, essa entrega, essa obediência, tudo que o Senhor faz, as pessoas são impactadas, vivem grandes avivamentos, grandes transformações. E eu contemplo que a gente já está vivendo isso, porque quando a gente olha para a gente há 4, 5 anos atrás, quem éramos e quem somos hoje. Então, imagine, através dessa mudança, quando a gente contempla daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, quem seremos em Deus, né? Como essa igreja estará, quantas pessoas serão impactadas através de nossas vidas. Então, eu acredito que esse capítulo 5 é exatamente sobre isso. É uma injeção de ânimo para que a gente realmente se levante com esse propósito de obedecer e de cumprir o chamado do Senhor. Esdras e Neemias e a conclusão da obra. Aleluia. Eles foram levantados por Deus para concluírem, né, o que foi começado por Zorobabel e Josué. O Senhor os levantou para concluírem a restauração das muralhas de Jerusalém e para governar a cidade. Isso aqui é muito interessante. Zorobabel e Josué não terminou de fazer a construção, né? Provavelmente morreram, ficaram velhos. E aí, o Senhor estabelece outras pessoas. Por isso que não é sobre um, mas é sobre pessoas. Imagine que se Jesus não voltar hoje no culto, ou antes da gente morrer, imagine quando não estiver mais nenhum de nós aqui, né? Ou os mais velhos, pelo menos. Então, eu ainda vou demorar, porque eu sou novinha. Mas imagine, haverá outra geração que vai estar aqui, onde eu estou, né? Tocando e dizendo as mesmas coisas que a gente prega e que a gente fala, e o reino de Deus continuando a avançar, né? Então, esse é o propósito, né? Muitas vezes a gente fala assim: eu não vou gastar minha energia, eu não vou adoecer para estar ali, porque eu vou me cuidar, porque eu vou deixar tudo, porque eu estou cansada e vou limpar a igreja, porque eu estou cansada e vou para a escola bíblica. A gente não quer se gastar pelo Senhor. Mas quando a gente se gasta pelo Senhor, a gente tem a certeza desse propósito. Se eu estiver doente, se eu estiver cansado, não estou falando para ninguém não se cuidar, viu? Não é isso que eu estou falando. Mas porque hoje em dia, quando a gente fala assim, né, principalmente na internet, ou é 8 ou é 80. A pessoa fala uma coisa e agora ninguém vai mais para o médico, não vai se cuidar e vai viver o dia todo na igreja. Não é isso. Mas quando a gente se dedica ao Senhor, a gente se dedica pelo propósito de Deus.
Você e eu fomos chamados para cumprir o propósito de Deus e o chamado dele. Existe um reino a avançar e é através de nossas vidas. A gente não vai esperar isso do irmão que não está aqui hoje. Né? Claro que tiveram alguns que não puderam estar por saúde ou por outro motivo, mas existem pessoas que não estão porque não querem. E não são esses que o reino de Deus vai avançar através deles. É sobre mim e sobre você. E esses que não estão porque não querem estar, precisam ser impactados através de nós. Então, a nossa responsabilidade é maior ainda. Né? Na página 67, tem um pedacinho que eu sublinhei que fala assim: Esdras é o escrivão que ensinou ao povo os princípios da lei do Senhor, restaurando a ordem religiosa. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras 7:10. Neemias fala do estabelecimento da ordem de Davi, com cantores e músicos em tempo integral, pagos para manter o período de adoração no templo. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias e Serabias e Josuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam de fronte deles, para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Gente, eu não sei não, viu? Mas eu estou ficando fera nesses nomes da Bíblia. Quando acabar essa escola bíblica, não vai ter para ninguém. Eu já estou falando até sem gaguejar. É um atrás do outro. Mas entenda o propósito, né? Eles estavam ali, restabeleciam a ordem de Davi. Eu acho isso magnífico. Porque cada rei entendia o seu propósito, né? Pastor Neto e a pastora Michele estão aqui como líderes e eles trabalham, eles estão ali na dedicação do Senhor. E através da vida deles, eu fui impactado, o Enio foi impactado, Gabriel e Kika é impactado, irmã Marina é impactado, Claudinha, Daniel. Todos nós somos impactados. E através das nossas, outros e outros serão impactados. E através de outros e outros serão impactados. Eu via lá na pregação do Jesus Cop, Jesus dizia assim, Jesus Douglas dizia assim, é a imagem de Jesus, é Jesus Cópio. E aí o que acontece? Ele pegou e dizia assim, que os líderes só são 100% eficazes quando são inúteis, né? Então, será que os pastores estão se sentindo inúteis? Será que a gente vai se sentir inútil daqui a um tempo, onde as pessoas estarão servindo ao Senhor, buscando a Ele, né? Sem precisar que a gente esteja ali o tempo todo cuidando, onde as pessoas vão replicar cópias de Jesus. Então, esse é o nosso chamado. Gente, que horas são? 11h14. Passou rápido, né? Já estou encerrando. Quando lembramos tudo o que aprendemos nesse capítulo, percebemos que todo avivamento e tudo que viveram, que essas pessoas viveram, vem de uma dedicação, amor, entrega e um sim extravagante. Em todos eles, o modelo do tabernáculo de Davi foi restaurado. Que possamos ser encorajados por cada um deles. Que possamos viver realmente essa vida de entrega, essa vida de adoração, essa vida de um sim extravagante ao Senhor. Que possamos sair daqui impactados. É assim que eu saio todos os dias daqui. Impactada. Às vezes eu cometo algumas falhas, né, no meio do caminho, e todos nós vamos cometer, mas que possamos ser filhos dedicados ao Senhor em todos os aspectos, né? Esse capítulo 5 foi maravilhoso, né? Que possamos já estar ansiosos por capítulo 6. Então, possamos estudar, nos dedicar para poder estarmos juntos aqui na semana que vem. Vai ter escola bíblica semana que vem ou é Santa Ceia? Escola bíblica. Ah, não, é escola bíblica aí. Então, pronto. Então, semana que vem a gente está aqui. Dia 20 será o batismo. Eita, glória. A gente tem até vontade de se batizar de novo, né? Que é tão bom. Mas a gente vai estar lá para contemplar as pessoas sendo batizadas, né? Esse momento que é tão importante, né? Na vida de um servo do Senhor. E Samuel deve estar muito feliz, né? A gente que vai nessa trajetória, eu lembro do último batismo, foi de Claudinha, né?
E a gente estava ali, todo mundo numa só festa, adorando ao Pai. Foi lindo e eu sei que esse também vai ser uma bênção. Então, nenhum irmão esqueça, não falte, se organize. Quem não vai se batizar, esteja para poder estar ali junto. Somos uma família, né? É como quando a gente tem um filho, a família está ali reunida na expectativa que aquela criança venha nascer. E assim também é o batismo, né? As pessoas vão descer as águas e renascer em Cristo. Claro, já são nascidas, já conhecem o Senhor. Mas simbolicamente para nós tem um grande sentido. Então, que possamos estar juntos, né? Incentivando e comemorando ali com cada um deles. Às 18 horas estaremos aqui para o nosso culto. Não faltem. Lembre-se do sim extravagante do Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esse dia, essa oportunidade, tudo que aprendemos nele. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele, né? Eu não tenho nenhuma capacidade de estar aqui aplicando a escola bíblica. Humanamente falando, quando eu olho para mim mesmo, teriam muitas pessoas aqui na igreja muito mais capacitadas em Deus para estar aqui, mas o Senhor nos escolhe, né? E assim como Ele me escolheu para aplicar a escola bíblica, Ele quer escolher cada um de nós para cumprir o chamado dEle, né? Então que possamos realmente sair hoje decididos a obedecer o chamado do Senhor. Oremos. Senhor Deus, Paizinho querido, Pai, estamos aqui, Jesus, te agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo de Ti, por tudo que crescemos em Ti até aqui, Pai, e que ainda cresceremos, Jesus, daqui para frente, Pai, não porque queremos ser melhor, sermos bons ou sermos vistos, mas porque Tu és bom, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Jesus, e o Teu reino precisa avançar, e o Teu reino precisa crescer, e outras vidas precisam ser impactadas, Jesus, que assim, Pai, como tivemos tantos exemplos nesse capítulo do livro, de homens de Deus que venceram, Jesus, e que te honraram, que te serviram e te obedeceram, Pai. Sim, meu Pai, declaramos que iremos te obedecer, que iremos te servir, que iremos nos dedicar a Ti, Jesus, porque Tu és a motivação de nossas vidas. Vivemos para Ti, Jesus, e todos os dias te diremos um sim, Pai, um sim extravagante. Sim, estaremos aqui dispostos a te honrar, seja no nosso tempo, seja nas nossas finanças, Jesus, seja em qual for a área, Pai, porque estamos aqui como filhos maduros, Pai, que não queremos mais te dar trabalho, Jesus, mas que queremos cuidar das Tuas coisas, Jesus. Obrigado, Pai, esteja conosco durante todos os dias, Pai, que ao sairmos daqui possamos deixar marcas na vida de outros, Pai, que outras pessoas sejam impactadas através de nós para a honra e glória do Teu nome, Pai. Já prepara, Jesus, o ambiente, já prepara cada igreja, cada um de nós, Pai, para que quando estivermos aqui juntos para te adorar mais tarde, possamos te entregar, Pai, a melhor adoração, Pai, diante de tudo que o Senhor merece, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia.